Após a morte do rei Salomão, as páginas da história de Israel testemunharam uma transição tumultuada e crucial. O reinado de Salomão, conhecido por sua sabedoria, esplendor e projetos grandiosos, chegou ao fim, deixando para trás um reino que experimentava tanto a glória quanto a tensão. A construção do templo e as atividades expansivas do reino impuseram impostos significativos e exigiram uma força de trabalho extensa. Essa carga tributária pesada e as exigências de trabalho começaram a gerar descontentamento entre as tribos e a população em geral. O povo que inicialmente havia admirado Salomão por sua sabedoria, agora sentia o peso das obrigações impostas em nome do esplendor real. O ambiente político estava tenso, com uma crescente insatisfação entre as tribos. Além disso, as questões sociais também desempenharam um papel crucial. A divisão entre as classes sociais tornou-se mais pronunciada à medida que uma elite se beneficiava das realizações de Salomão, enquanto o restante da população experimentava as consequências das políticas governamentais. Esse cenário de descontentamento e divisão estabeleceu o palco para a sucessão de Roboão e as decisões cruciais que moldariam a história de Israel. A partir de agora, veremos o reino de Israel desmoronar. Por isso te peço humildemente que clique no botão de curtir e se inscrever para ajudar a divulgar nosso trabalho. Roboão, ao contrário de seu pai, enfrenta um cenário complexo. Salomão, conhecido por sua sabedoria e pela grandiosidade do templo que construiu, deixou para trás um reinado que, apesar da prosperidade, gerou descontentamento entre o povo. As demandas impostas para sustentar os feitos monumentais de Salomão tornaram-se um fardo pesado para muitos. Havia uma esperança generalizada de que Roboão, ao assumir o trono, tomaria medidas para aliviar as demandas excessivas impostas durante o reinado de seu pai. O povo desejava um líder que compreendesse suas dificuldades, um governante disposto a ouvir e responder às suas preocupações. Em um ponto crucial da sucessão real, Roboão, herdeiro do trono após a morte de Salomão, encontra-se diante de uma reunião emblemática com os representantes do povo de Israel. Este encontro não é apenas uma mera formalidade, mas um momento decisivo que moldaria o curso da história do reino. Os representantes do povo expressam abertamente as dificuldades enfrentadas pela população devido às exigências excessivas que permearam o reinado de Salomão. O peso dos tributos, o fardo do trabalho forçado e as demandas crescentes geraram um descontentamento generalizado. No crítico momento em que Roboão se depara com a decisão crucial de como responder às demandas do povo, ele se encontra diante de duas correntes de conselhos diferentes. De um lado, os anciãos, sábios e experientes, oferecem conselhos ponderados e embasados na compreensão profunda das dinâmicas do reino. Esses conselheiros mais velhos, conhecedores das tradições e das complexidades políticas, aconselham Roboão a adotar uma postura de compreensão em relação ao povo. Eles aconselham a suavizar as exigências e a demonstrar compreensão para com as tribos de Israel. No entanto, do outro lado, os jovens conselheiros, talvez impulsionados pela energia da juventude e uma visão mais imediata, sugerem uma abordagem oposta. Eles incentivam Roboão a adotar uma postura mais autoritária, a reforçar as demandas e a mostrar uma firmeza que poderia impor respeito. A perspectiva desses conselheiros mais jovens reflete uma abordagem menos conciliadora e mais voltada para a manutenção do controle e impostos. Diante dos conselhos divergentes, Roboão escolhe seguir a sugestão dos jovens conselheiros. Ele opta por uma postura inflexível, recusando-se a aliviar as cargas impostas durante o reinado de Salomão. A recusa de Roboão em ceder às demandas do povo resulta em uma onda de descontentamento que rapidamente se transforma em um mar revolto de insatisfação. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão,
Não conseguem tolerar a opressão contínua e a recusa do rei em ouvir suas necessidades. Este cenário tumultuado culmina na decisão de Jeroboão de liderar a separação das tribos do norte, formando o reino de Israel do norte, conhecido simplesmente como Israel. Após a divisão do reino, Roboão, o rei de Judá, tomou medidas para mobilizar um exército, buscando recuperar o controle sobre o recém-formado Reino do Norte, liderado por Jeroboão. No entanto, a intervenção divina se fez presente nesse cenário tenso. Deus, por meio de uma clara mensagem, proibiu as tribos do sul de prosseguirem com a ação militar, instruindo que não lutassem contra seus próprios irmãos. Em seguida, Deus ainda avisou que aquela divisão estava sob o seu total controle e tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade. Livro de Reis, capítulo 12, versículo 24. Neste contexto, o livro 1 de Reis também descreve que Deus enviou profetas, como Aías, para entregar mensagens de juízo contra Jeroboão e sua casa, devido à apostasia e idolatria do seu reinado. Profetizando diante do líder emergente, Aías prevê a ascensão do Reino do Norte e estabelece recomendações para o seu futuro. Jeroboão é instruído a liderar de acordo com os princípios divinos, com a promessa de uma dinastia duradoura se obedecer. No entanto, desobedecer às ordens divinas resultaria em consequências sérias. Porém, Jeroboão, líder do Reino do Norte, temendo que seus súditos possam voltar-se novamente para Jerusalém em suas peregrinações religiosas, toma a decisão infeliz de construir altares com bezerros de ouro em Betel e Dan como alternativas de adoração. Isso não apenas desvia o povo de suas tradições espirituais centradas em Jerusalém, mas também introduz idolatria e desvio da adoração verdadeira. Esta estratégia não apenas simboliza a separação política, mas também estabelece uma identidade distinta para o reino de Israel do norte. Enquanto isso, no reino de Judá ao sul, Roboão enfrenta as consequências de suas escolhas. Com a separação, Judá se torna um reino menor, centrado em Jerusalém, mas mantendo a linha dos descendentes de Davi no trono. O templo e as tradições religiosas permanecem sob a autoridade do Reino do Sul, e a dinastia davídica continua a governar, embora em uma escala reduzida. A narrativa bíblica destaca que, sob o reinado de Roboão, Judá enfrentou desafios e conflitos. O rei buscou consolidar o poder e fortalecer a posição de Judá, mas também enfrentou ameaças externas e internas. Houve períodos de instabilidade política e confrontos com nações vizinhas. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a morte de Roboão. No entanto, no segundo livro de Crônicas, é mencionado que Roboão reinou em Jerusalém por 17 anos, e após sua morte, seu filho Abias, também conhecido como Abião, sucedeu-o no trono de Judá. Quanto a Jeroboão, a Bíblia não detalha as circunstâncias específicas de sua morte, mas menciona que ele reinou por 22 anos e faleceu. O livro de Reis indica que Jeroboão dormiu com os seus antepassados e seu filho Nadab tornou-se rei em seu lugar. Toda essa configuração de reinado dividido em dois estados independentes não durou por muito tempo. O Reino do Norte, liderado por uma sucessão de reis que muitas vezes se afastaram dos caminhos de Deus, durou apenas 2 séculos, assim como profetizou Aías a Jeroboão. Seu colapso se deu em 722 a.C. Diante das investidas dos exércitos assírios, Samaria, a capital do Reino do Norte, foi sitiada e finalmente conquistada. O povo de Israel foi levado para o exílio, disperso entre as nações. Por sua vez, o Reino do Sul, conhecido como Judá, enfrentou um destino semelhante, mas em um momento posterior. Babilônia emergiu como uma potência conquistadora e em 586 a.C., Jerusalém, a capital de Judá, sucumbiu às forças babilônicas. O templo, símbolo central da adoração judaica, foi destruído.
e uma parte significativa da população foi levada cativa para a Babilônia. Assim, a escolha infeliz de Roboão, em vez de unificar as tribos sob seu reinado, desencadearam a divisão e o futuro colapso de seu reino. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um comentário abaixo e se inscrevam no canal para não perder os próximos conteúdos. Abraços e fiquem com Deus.